Os morcegos são os únicos mamíferos capazes de voar e eles têm hábitos noturnos. Alguns se alimentam de insetos, outros de frutas, de néctar, alguns são carnívoros e pouquíssimas espécies se alimentam de sangue. Mas você já parou para pensar em como eles conseguem se orientar e ainda encontrar comida no escuro? Além de um olfato bastante aguçado, esses animais se utilizam da ecolocalização. Mas o que isso significa? Significa que podem emitir ondas de alta frequência, que são chamadas ultrassons, que funcionam como um sonar, permitindo que eles identifiquem obstáculos e encontrem possíveis alimentos. Quando essas ondas atingem um objeto, elas são refletidas em ecos e identificadas pelos ouvidos dos morcegos. A partir do tempo de retorno, da intensidade e da frequência dessas ondas, os morcegos conseguem perceber o meio que está à sua volta. Eles entendem o tamanho dos objetos, se eles estão se afastando ou se aproximando, por exemplo. Assim, conseguem decidir em que direção voar. É incrível, não? O problema, que foi descoberto por cientistas norte-americanos há 3 anos atrás, é que alguns morcegos que se alimentam de insetos são capazes de desorientar morcegos de uma mesma espécie durante a caçada. E como eles fazem isso? Eles emitem ondas de frequências que causam interferência às ondas emitidas por outro morcego da mesma espécie. O primeiro consegue desorientar o segundo e assim se apropriar da presa dele. E como os cientistas chegaram a essa conclusão? Primeiro, eles perceberam que o mesmo tipo de som sempre era produzido por outros morcegos quando algum morcego estava prestes a capturar um inseto para comê-lo. Eles então pensaram que esse som poderia causar alguma interferência na ecolocalização dos morcegos, pois eles poderiam estar competindo por alimento. Para testar se essa ideia estava certa, os pesquisadores fizeram os seguintes testes. Primeiro, filmaram e gravaram sons de morcegos da espécie Tadarida brasiliensis caçando mariposas. Depois, eles prenderam mariposas a uma linha e durante o ataque dos morcegos, os pesquisadores poderiam não emitir nenhum som ou produzir aquele som que acreditavam causar interferência. Eles perceberam que esses sons produzidos por outros morcegos da mesma espécie realmente interferem na caçada, pois 8 a cada 10 morcegos tiveram uma capacidade diminuída de capturar insetos quando outros morcegos da mesma espécie produziam sons de interferência. Quando o som de interferência era reproduzido pelos próprios pesquisadores, a taxa de sucesso na captura das mariposas amarradas por fios caiu para 73%, se comparado com o sucesso na captura quando não houve nenhuma produção de sons. Eles também observaram que, mesmo com a produção de sons de interferência, os morcegos continuam tentando capturar seus insetos, ou seja, os morcegos eles não desistem da presa quando há a produção desse tipo de som de interferência. Mas, quando o som de interferência é produzido ao mesmo tempo que o som de ecolocalização, usado pelos morcegos para a caça, ocorre a diminuição do sucesso na captura de presas, gerando vantagens para um morcego que atrapalhou o outro.